Oi, eu sou a Bárbara, do curso de Licenciatura em Matemática, aqui da Unicesumar. Eu tô gravando o vídeo para dar o meu relato do estágio, né? Perdão. Primeiramente, o estágio eu fiz numa escola já bem familiarizada da minha família, onde eu estudei, onde eu já trabalhei ano passado. Minhas irmãs estudaram lá, então minha família toda já conhece, então foi bem fácil o contato na hora de conseguir ir para lá, conversar com a gestão, saber se seria possível. Então foi bem, essa parte foi bem facilitada. Perdão, primeiramente, eu fiquei um pouco doente essa semana, então eu não tô conseguindo falar tão bem. Mas vamos lá. É uma escola, a escola Manuel Ponte de Medeiros, aqui do ensino fundamental, que é da cidade de Pacatuba, né, no Ceará. Foi onde eu pensei, a primeira opção que eu pensei foi lá, e ainda bem que deu certo. É uma escola que até o meio desse ano era o ensino regular, manhã, separado tarde. Agora ela está integral. Teve uma nova reforma da gestão, então o ambiente está bem mais acolhedor, bem mais aconchegante, mais favorável para que os alunos se sintam melhor e mais dispostos a estudar, a aprender. Então, quando eu fui para lá, eu conversei com o professor de matemática do turno da tarde, que são os horários que eu tenho disponível, e foi bem fácil conciliar com a outra escola que eu já trabalho, então deu tudo certo. Agora vamos para a parte mais pedagógica mesmo, né? O conteúdo que o professor estava passando é operações, né? As operações básicas com os números naturais, e ele havia chegado na parte de divisão. Não é que no meio do ano ainda está nisso, é uma retomada. Como está em integral, no ensino integral, então eles sempre ficam fazendo essa retomada de aprendizagem de conteúdos para deixar mais forte os próximos anos, né, que eles irão estudar. Então aí ele estava fazendo, ensinando, na verdade, sobre divisão. Ainda tem muitas dificuldades, vamos ter muita dificuldade na divisão, porque dentro dela não é só a divisão em si. Quando você vai e monta a continha, é necessário saber ter noções de multiplicação e de subtração. Então é um pouco mais complexo. Uma operação com outras duas ali junto, então eles têm que ter uma noçãozinha disso. Então, no dia que eu fui, eles estavam fazendo a correção. Na correção, que não foi somente colocar a resolução e pedir para os alunos copiarem, na correção ele tirou dúvidas também. Alguns pontos que eles tinham que estavam um pouco meio ali não muito bem entendido na mente deles, os alunos, eles conseguiram. Alguns, a gente sabe que 100% muito difícil, quase impossível, mas a maioria, né, conseguia, assim, ver onde estava errando, onde poderia acertar, ajustar e fazer os demais exemplos que ele iria passar posteriormente. Então, na correção, ele fez isso, tirou dúvidas, reforçou os conhecimentos necessários que eles tinham que ter dentro ali da divisão, para que eles conseguissem responder e responder certo. Porque responder por responder, muitos fizeram. Agora, responder certo, com as habilidades corretas, era o desafio. Perdão. Em relação aos alunos, um ponto que ficou um pouco melhor foi a escola agora sem integral. Então, dos diversos fatores que levam os alunos a não estarem ali 100%, um é a alimentação. Então, eles estando ali, já sabemos que pelo menos isso não é mais um grande problema, eles estão alimentados. Mas mesmo assim, há muitos que não prestam atenção, ficam voando, ficam divagando. Muitos querem dormir, mas o professor, ainda bem, não deixa eles dormirem. Então eles não dormem, claro, né? Não dormem. E ficam ali tentando, né, acompanhar, tentando entender o que o professor está falando. Alguns, os que têm um pouco mais de facilidade, entendem e explicam para os outros que têm
uma dificuldade um pouco maior. Então, esse foi um ponto bom que eu observei, né? Então, eu passei nas turmas, observei as turmas de sétimo A, B, C e D, as 4 turmas. Então, algumas aulas se repetiam, mas a forma como o professor lidava e conduzia a aula era diferente para cada uma daquelas turmas, né? Não existe turmas iguais, conteúdo igual, sim, mas abordagem de diferente para cada uma delas, mas sem sair do básico, né? O básico ele está ali para nos apoiar. Então ele fez o uso disso, da correção, da explicação, do incentivo do aluno que entendeu um pouco melhor e explicar ao seu colega lá da aprendizagem cooperativa, né? Então ele fez esse trabalho. Em relação às as minhas 2 horas aulas de regência, eu não saí desse assunto de operações básicas. E quando eu fui, professor, antes de eu iniciar o estágio, eu já tinha passado para a turma do 7º A. Já tinha passado algumas questões, então eu fiz essa correção com eles. Lembrando, assuntos já passados, conhecimentos necessários para fazer. Nesse não foram só divisões, foram divisão... Não, foi só divisão mesmo. Nesse do 7º foram 12 exemplos de divisão, então a gente fez ali os que já tinham feito em casa anteriormente. Viram onde acertaram, onde erraram, tiraram algumas das suas dúvidas e os que não haviam feito pôde fazer nesse dia. E o professor que estava lá acompanhando posteriormente passou o visto e passou ali o Czinho de correto. Então, a atividade concluída e eu espero assim de coração que eles tenham fixado alguma coisa, não só pelo meu trabalho, mas pelo trabalho que o professor também já havia feito, já estava fazendo, e que tenha ficado alguma coisa na mente deles. A gente sabe que a matemática começa aqui, um assuntozinho, e ele vai ficando mais complexo, vai exigindo cada vez mais. Então, eles têm que ter essa noção de que se a base não foi bem solidificada, as outras operações serão mais difíceis, serão mais desafiadoras, né? Então eu concluo com o pensamento de que foi sim uma experiência exitosa, que foi uma experiência legal, bacana de observar, como outro professor passa o mesmo conteúdo na sua turma, com que ele já tem uma certa intimidade, já sabe como a turma funciona. Então, é legal ver esse outro lado, essa outra abordagem que pode ser feita com os mesmos assuntos que são passados todos os anos. Então, minha fala de conclusão é essa, que foi bom, experiência boa, né? Eu gostei bastante, são alunos que eu já conheço, um professor que eu já conheço, então foi bem agradável, esses dias foram bem agradáveis, né? Eu fui 2 quartas e uma terça, e aí todos os dias umas 5 aulas, então fechou certinho as aulas que o estágio existe, né? As 12 de observação e as 2 de regência. Então, eu agradeço aqui a oportunidade, né? E vamos lá.